Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês a resenha do livro Outlander, o primeiro volume, tá, gente? A Viajante do Tempo. Mas antes da gente começar esse episódio, eu quero dizer aqui que a minha expectativa para ler esse livro, para conhecer esse primeiro volume, era muito grande. E eu demorei muito para comprar esse livro porque eu fiquei muito na dúvida. Porque eu era muito apaixonada, sou muito apaixonada por Outlander, só que a série é uma coisa assim extraordinária. E eu falei assim, eu só vou comprar o livro e depois vou assistir a série inteira. E eu assisti, eu falei, bom, agora tá na hora de eu comprar o livro para conhecer um pouco mais e tal. Não li nenhuma avaliação, não quis saber opiniões alheias para poder formar a minha opinião da leitura, já que a série me cativou do início ao fim. Mas a gente sabe que a série e o livro são sempre diferentes. A pegada é outra, a atmosfera é outra, enfim. E aí eu falei, ok. Comprei o primeiro volume de Outlander, A Viajante do Tempo. São duas capas, gente. A capa que vem na frente é a capa da série, com o Jamie, né, e a Claire. E aí você pode tirar essa primeira capa e vem a capa original do livro, tá? Que é tão bonita quanto a capa que vem do casal da série, tá? Então você tem essas duas capas. Também pelo preço, né, gente? Tinham que mandar. Esse livro eu comprei por R$79. Hoje eu acho que já tá mais barato, mas eu comprei por R$79. Então, assim, tinha que vir no mínimo duas capas e brindes, né? Mas, assim, não tenho o que reclamar. A edição da Arqueiro arrebentou, porque tá muito bem diagramado, muito bem revisado. A capa está belíssima, as duas capas estão belíssimas, resistentes, então assim, não tenho o que reclamar. Foram R$79 investidos de maneira magnífica. Eu estou falando da produção do livro, tá? Não da história. Que a gente vai falar da história já já. Bom, eu, ingenuamente, tentei desfocar o casal da série para poder criar o meu casal ao longo da leitura. É óbvio, tem algumas características que são iguais e tal, mas eu ainda assim não consegui me desvencilhar da Claire, do Jamie da série e da leitora. Mas ainda assim foi um esforço que no final valeu a pena. Esse primeiro volume, gente, ele faz parte de uma série, como vocês bem sabem, e é uma série de livros que tem aí, se eu não me engano, 10 ou 12 volumes. Nessa série, a autora, a Diana Gabaldon, acho que é assim que se fala o nome dela, ela traz pra gente um romance histórico, tá? Em 12 volumes ou em 10 volumes, depois eu vou até confirmar isso. E essa história, né, esse romance histórico, se passa na Escócia, lá do século XVIII. E a autora vem trazendo a Claire Randall, né, aquela enfermeira do século XX. E aí, como é que começa tudo isso? A Claire, né, eu vou tentar, gente, não pegar cenas da série, tá? Eu vou tentar trazer aqui para vocês só do livro. Então, assim, na série a gente vê que ela tá com o marido e nananã, e ela passa, ok, esquece a série, tá? Porque se a gente começar
a misturar as coisas, eu vou falar coisas aqui que não aconteceram na série, na primeira temporada e vice-versa. Então eu não quero misturar. Essa Claire Randall, né? Ela é uma enfermeira do século XX que acaba aí viajando no tempo. E ela vai ela passa por essa viagem, né, através de um local histórico, e ela vai exatamente para uma época onde acontecem inúmeros conflitos, principalmente entre clãs escoceses e ingleses, tá? Então pensa, pega uma mulher do século XX, tá? E joga ela para o século XVIII. Por que eu tô falando uma mulher? Não é só porque ela é uma personagem feminina, tanto na série quanto no livro, não. Porque as épocas e os séculos para uma mulher é muito diferente do que para um homem. Ao decorrer da leitura, não só a personagem vai sentindo essa diferença de tratamento, de status, né, de local na sociedade, de vestimenta. Então a gente está pegando uma mulher do século XX, o que já era precário também, e jogando ela lá para trás, lá para o século XVIII, onde inúmeras guerras, né, entre Escócia e Inglaterra estão acontecendo ali. A Claire, inicialmente, quando ela faz essa viagem no tempo, né? Daí vem o nome, a viajante do tempo. Ela já se demonstra ali bastante confusa e desorientada. E ela vai descobrindo aos poucos, gente, que a época para onde ela foi é extremamente perigosa e completamente diferente da sua. Isso que eu falei ainda há pouco, né? Porque é uma época muito hostil para a mulher não tinha o seu valor, a mulher era estuprada, a mulher era... Enfim, era uma coisa horrível. E isso fica bem evidente durante a leitura, porque a autora enfatiza, inclusive, as cenas de tentativa de estupro, violência sexual, violência física e emocional. Isso está bem evidenciado aqui na leitura. Mas também isso não poderia ficar de fora, já que a gente está falando de um século que era bem punk, relacionado à figura feminina, tá? A Claire, então, ela é forçada nesse cenário, nesse ambiente, a se adaptar a um mundo onde tradições e costumes ainda assim são muito estranhos para ela. O que acontece? A Claire, a princípio, quando ela se situa da própria situação, voltei, porque ali no livro mostra como ela primeiro desconfia de que ela está num tempo diferente e depois vem a confirmação que realmente ela está em época diferente e como ela lida com isso. Esse ponto, gente, da leitura eu achei muito fraco, porque a autora, se você acorda um dia numa época diferente da sua, o mínimo que você vai fazer é ficar desnorteada. E ela descobre que ela está numa época diferente porque ela desconfia dos costumes e das vestimentas das mulheres naquela época, dos homens, dos trajes dos homens. E aí, através de um livro na estante de não sei o que, ela, tô em tal ano, em tal século, em tal lugar. Então, isso foi bem fraco, assim. Eu estava esperando uma descoberta com muito mais ênfase, mas a autora não deu isso na leitura. A Claire, então, ela é forçada, né, entre aspas, a se adaptar a esse mundo onde várias tradições e vários costumes são muito estranhos, tá? No entanto, a sua experiência como enfermeira, a Claire é enfermeira. Ela esteve, se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial. Na segunda, não foi? Foi a segunda ou primeira, agora eu não lembro. E
ela era enfermeira e ela ficava ali na linha de frente cuidando dos soldados feridos. Ela era solicitada inclusive para ir para campo, enfim. E ela pega toda essa sua experiência, essa sua habilidade de cuidar do outro, cuidar de ferimentos, sarar machucados, né? E ela usa isso nesse novo ambiente que ela tá. Isso faz dela uma mulher totalmente diferente das outras, porque ela conhece medicamentos que naquela época não eram feitos. Ela conhece métodos de curar uma ferida que naquela época não eram feitos. Então, o primeiro conflito vem aí. A Claire usa termos médicos que naquela época não existiam. E naquela época eles mexiam com ervas, né? Faziam ervas para sarar, ervas para tomar, era tudo medicinal, era erva medicinal. Você tá com machucado no ombro, então você vai coar aqui não sei o que e vai deixar aí no ombro. E a Claire já entrava com outro tipo de medicamento. Então, esse conflito, aparentemente, fez com que a Claire fosse vista como uma bruxa. Ela falava coisas que não eram dessa época, ela, enfim, sabe? Então, o pessoal já começou ali, é bruxa? Eu acho que a Claire é uma bruxa, não sei. E começou o vucu-vucu. Mas isso vai desenrolando ao longo da leitura, tá? Ela pega, então, recapitulando, ela pega toda essa habilidade que ela tem do futuro para poder usar nesse novo presente que ela está vivendo. E aí começa essa saga de voltar para casa. Ela não quer ficar ali, ela tenta encontrar uma maneira para voltar para o seu próprio tempo. E aí, nessa tentativa de voltar para casa, de entender como ela viajou no tempo, ela acaba se envolvendo com o Jamie Fraser. O Jamie, gente, ele é um escocês, ele é um jovem, ele é um corajoso, ele é um apaixonado. Ele na série, ele é delicioso na série. Ele é lindo, ele é delicioso, ele é... Cara, aquele ator que faz o Jamie Fraser é sensacional. E não tem como, ruivo daquele jeito, com um semblante totalmente diferente. Transformaram ele num escocês, né? Eu nem sei se ele é da Escócia, gente, mas transformaram ele no sonho de consumo. E, cara, é muito diferente do livro. O Jamie Fraser do livro é decepcionante. Eu falei que eu não ia misturar as histórias, né? Mas não tem como. O Jamie Fraser no livro é um bobo. Ele é um ingênuo. Ele é um homem totalmente diferente da série, que é forte emocionalmente, que é guerreiro, que é, sabe? O Jamie Fraser do livro, ele, ok, é um bobão. Ele parece um menino de 17 anos. Um menino de 17 anos que não sabe nada da vida. Sabe? E outra coisa que eu detestei na leitura. O Jamie Fraser só sabe apanhar. As memórias, as lembranças do Jamie Fraser na leitura são de surras. Surras, inúmeras surras. Surras de quase matar o personagem. Então, assim, é muito surreal que a autora construa um personagem aonde volta e meia só fala sobre essas surras. Tá? Entre todas as críticas que eu tenho nessa leitura, uma delas é essa. A construção do Jamie Fraser no livro, de maneira pueril, de maneira simbólica, porque a Claire tem toda a força ali.
A Claire não divide a cena dos livros com o Jamie Fraser, só dá a Claire, sabe? E o Jamie Fraser, ele tinha que ser mais ativo. Ele tinha que ser menos apático na história. Os dois tinham que caminhar junto. E, no entanto, quando a Claire entra em cena no livro, ela acaba com tudo, porque só dá ela. E o Jamie Fraser só tem memórias e lembranças de surras. Surras. E todo o drama dele é voltado para essas surras. Então a Claire fica naquela, meu Deus do céu, tem que cuidar, nananana, porque ele é instável emocionalmente, ele é frágil emocionalmente, porque tomou 100 surras e nananã. Então assim, é um saco, sabe? Porque eu tava esperando um Jamie Fraser totalmente deslumbrante emocionalmente dentro das cenas, tá? Então, um dos pontos negativos é esse. Essa construção do Jamie Fraser na narrativa, tá? Bom, a Claire aí acaba, né, se envolvendo com o Jamie Fraser para, ao tentar voltar para casa e entender onde ela tá. Esse, o Jamie Fraser, como eu falei, esse jovem escocês, corajoso e apaixonado, que na leitura não tem nada disso. E aí eles acabam se envolvendo, tá? Eles acabam se envolvendo depois de muita treta, eles acabam se envolvendo emocionalmente. E à medida que o relacionamento entre eles se desenvolve, a Claire começa a ficar dividida entre os dois homens da vida dela, que é o marido Randall do presente, né? E o Jamie da Escócia, dessa viagem do tempo, ou seja, dois homens em duas épocas. Eu não sei se isso é sorte ou se isso é azar, gente, mas ela tem dois homens maravilhosos, dois homens lindos, dois homens apaixonados por ela em épocas diferentes. Eu nem sei o que eu faria, gente, sério. Bom, o marido dela atual, né, lá do presente, ele ainda não aparece em lugar nenhum, tá? Ele é como realmente só existisse na imaginação. Outlander, tá? Esse volume aí, ele é uma história envolvente, mais ou menos. A autora, gente, deixa eu até ver aqui, um livro aqui na mão. São 751 páginas. Presta atenção. 751 páginas. Eu li esse livro mais de 3 meses. Eu leio o livro sentada. Numa sentada eu leio o livro. Esse aqui eu queria entender toda a trama. Então eu li mais devagar, eu fui num tempo diferenciado. E não que eu não faça isso com os outros, tá? Mas esse aqui me levou num desgaste mental muito profundo. Por quê? A autora, ela quis dizer uma única coisa. Para ela chegar nessa única coisa, que dava numa única página, ela escreveu 15 páginas. Então ela roda para dizer em uma página o que ela queria. Aí ela deu o boom da história, aí ela cria mais 20 páginas para dizer uma única coisa. Então, assim, o livro tem 750 páginas, mas se ele tivesse 400, daria a mesma coisa. Porque as partes principais, os ups da história, ela envolve o leitor em 20 páginas para dizer alguma coisa. Então você tem a sensação de que você está rodando, parando no mesmo lugar. Ela fala aqui, aí lá na frente ela repete o que ela falou. Aí tu para a leitura e fala assim, porra, cara, eu já li isso, eu já sei que isso aconteceu, segue, minha filha, vai adiante.
entendeu? Porque eu já sei que isso aqui aconteceu. Então, assim, é maçante uma história assim. Aliás, uma das maiores críticas da autora é essa. Ela encher linguiça nos leitores. Ela enrolar os leitores em 50 páginas para dar para os leitores as informações de uma única, tá? E isso é o tempo todo, gente. É o tempo todo. Eu acho que 750 páginas é muito para essa história. Eu acho que ela deveria otimizar. Parece que toda a série é nesse ritmo. Pode ser o estilo de escrita dela, pode ser o perfil de escrita dela. Mas eu confesso para vocês que isso me desanima bastante para seguir com a leitura dos próximos volumes. E vou ser muito sincera, se eu tivesse que comprar o segundo volume, seria pela capa. Se eu tivesse que comprar a série, seria somente pela capa. Eu não leria a história com a mesma intensidade que eu li o volume 1, tá? É óbvio, é bem provável que eu compre a série inteira, tá? Só para ter na minha estante por causa das capas. Não que eu vá ler, porque eu já senti nesse primeiro volume que eu não gostei da escrita da autora, tá? Mas vamos seguindo. A história é envolvente e até certo ponto, como eu falei para vocês agora. A história ela vem combinando esse romance, vem combinando história. Isso a gente não pode negar. A autora aprofundou na história, na guerra que estava acontecendo entre Escócia e Inglaterra, e ela vai mesclando romance, história, aventura e fantasia. Tá? Tem muita aventura, porque tem muita cena de guerra, tem muita cena de violência entre os próprios clãs. É uma coisa assim absurda. Então, a Claire que fica vulnerável e exposta a tentativas de estupro, são os homens dos clãs que se decapitam e se matam, enfim, tem umas cenas bem violentas, com descrições bem tensas na leitura. Para algumas pessoas isso pode ser bom, para outras não. A narrativa é rica em detalhes, como eu falei agora, ela coloca muito detalhe, muita descrição, muito nananã. Cara, é um inferno. Eu não gosto de muito detalhe. Eu não gosto de uma narrativa cheia de perequetê, porque isso cansa, gente. Porra, a escritora em 5 páginas tá descrevendo o cenário. Pelo amor de Deus, né? Os personagens não são tão cativantes, a não ser a Claire, tá? A Claire, ela é estonteante, é uma mulher que tem uma energia ao longo da leitura absurda. A Claire, se não tivesse o Jamie Fraser, a Claire levaria Outlander sozinha na leitura. Na série, não. Na série, ela precisa do Jamie. Mas na leitura, ela levaria tranquilamente. Se não existisse o Jamie Fraser nesse primeiro volume, ela levaria a história tranquilamente, porque ela é muito forte, ela tem uma energia muito boa. E aí ela vai se aventurando e a escritora vai misturando fantasia, romance, história e aventura. A autora também tem esse dom, entre aspas, eu não diria dom não, porque isso não é um dom que parte dela, não é dom não, vou refazer a frase. A autora consegue transportar os leitores em algumas cenas para a Escócia do século XVIII. Por quê? Eu estava lendo outro dia que a autora precisou realmente fazer uma grande pesquisa. Ela tem, eu acho que, doutorado de não sei o que lá, o que ajudou também na construção da narrativa. E esse cenário que ela coloca os leitores da Escócia é simplesmente sensacional.
porque ela coloca os protagonistas de forma emocional nessas cenas. Então ela vai dando as descrições e ao mesmo tempo embalando os leitores junto com os protagonistas, né? A Claire e o Fraser, dentro desses cenários metódicos. Os castelos, as florestas, os cavalos, os perigos escondidos dentro da mata de uma Escócia gelada. Então é bem legal, assim, esse é um ponto alto da história. O livro também traz uma história cheia de reviravolta. Você tem umas reviravoltas bem bacanas. Só que é aquilo, gente, para ela dar a reviravolta, ela vai te enrolar em pelo menos 20 páginas, tá? E essas reviravoltas estão relacionadas ao amor, à lealdade, principalmente quando os protagonistas se envolvem, tá? A sacrifícios, porque a Claire, coitada, quanto sacrifício essa mulher faz, começa a fazer para se proteger e para proteger o amado depois que eles se envolvem emocionalmente. E claro, sobre o destino, né? Porque ela já vê que ela tá numa época diferente, mas que a vida dela tá mudada. Porque ela tem um outro homem na vida dela, porque ela está vivendo uma outra situação e acho que, inclusive, ela se adequou muito rápido e fácil na Escócia do século XVIII, tá? Então, é muito doido isso. E claro, gente, eu preciso abrir um parênteses aqui, que o livro tem muita cena hot. Mas cena hot, assim, de você puxar os cabelos. O Jamie Fraser, ele era virgem. E depois que ele come a Claire, ele não quer saber de outra coisa. Então ele parece um coelho. Ele come ela dentro da floresta, ele come ela dentro do quarto, ele come ela na sala, ele come ela no cavalo, ele come... Gente, aquele homem não para. Não para. Então, as cenas hot, você pega aí 4, 5, 6 páginas com a descrição, com cenas hot entre a Claire e o Jamie. Só que eu só vi isso, tá? Na segunda temporada lá da série. Não, minto, foi na primeira temporada. Porque o primeiro livro é a primeira temporada toda, tá? Então, a primeira temporada da série realmente foi muito sexo. E fica esse sexo explícito aqui na leitura. Então, todo capítulo, 3, 4, 5 cenas sexo. Ele só quer saber de sexo. Então, isso também fica muito cansativo, porque você quer saber da história e os caras só querem transar. E aí você segue aí, por favor, por gentileza. Sai dessa cena de sexo que a gente já sabe. Dá o resto, por favor. E aí a autora fica enchendo linguiça com cenas hot, ok? Quem gosta vai se deliciar. Bom, como eu falei, alguns personagens são bem desenvolvidos, outros não. A Claire é uma delas e o Jamie Fraser não é. Então a gente tem os dois lados aí. A Claire muito bem desenvolvida e o Jamie Fraser pessimamente construído, tá? É de fato, eu posso falar aqui para vocês que Outlander é um grande sucesso, né? Não é a minha opinião que vai mudar isso. Não sou eu que vou dizer para vocês que Outlander é uma droga, né? Mas é uma droga. Eu não gostei. Mas isso não muda o fato de Outlander ser um grande sucesso. Ter vendido milhões, ter sido assistido por milhões de pessoas, né? Só que eu preciso frisar aqui para vocês que algumas séries de livros só funcionam para a série de televisão. E Outlander é uma delas. A série é simplesmente sensacional. Eu vejo e revejo e não me canso, tá? E o livro não é.
Eu não sei se isso acontece com Harry Potter. Eu não sei se isso aconteceu com Game of Thrones. Porque eu não li Game of Thrones, mas eu vi a série. Entendeu? Então Harry Potter também. Eu vi Harry Potter, sou apaixonada por Harry Potter. Mas não li os livros. Então, Outlander, na minha visão, só funciona para série, tá? E não para livro, tá? Na minha opinião. Mas os números mostram ao contrário, porque venderam milhões de exemplares e ela é uma das escritoras mais lidas do mundo, tá? É engraçado falar sobre essa relação de série com filme, porque a gente tem uma série de livro que eu resenhei ela inteira ano passado, que foi do Henrique VIII com Ana Bolena. Eu sou apaixonada pela história do Henrique VIII e essas tretas que ele fez, e inclusive com Ana Bolena, né? Então, eu li uma série de uma autora que, cara, não lembro o nome dela agora. Eu resenhei todos os livros dela, que é a Rainha Vermelha, a filha da Rainha Branca, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá tudo lá no Monique MM18. Ela também produziu série. Eu não vi a série televisiva dela. Eu só li todos os livros. E fiquei completamente apaixonada pela escrita dela. Ou seja, uma história de época, muito bem escrita. Ela não enche linguiça. Ela é prática, objetiva, ela entretém, ela diverte, ela informa. Então essa autora pegou toda a história do Henrique VIII, suas esposas, suas tretas, toda Elizabeth também. Então ela construiu dentro de uma série de livros que vale muito a pena ler e que com certeza daria certo em série televisiva. Foi produzido uma série voltada para os livros dela, mas parece que não deu muito certo. A série da televisão não foi assistida, eu acho que nem pela metade dos leitores que leram os livros dela. Então, essa dinâmica de série com livro é assim que funciona, né? Na minha concepção, Outlander funciona muito para a televisão, mas para ler não é bem assim que a banda toca, na minha concepção, tá? Bom, Outlander, A Viajante do Tempo, esse volume 1, vem conquistando os leitores das primeiras páginas e deixa o gostinho de quero mais no final. De fato, gente, o final do livro, desse primeiro volume, eu vou dar o spoiler. Então, se você não quiser spoiler, desligue. Um beijo, um abraço. Mas se vocês já leram ou, enfim, não se preocupam com spoiler, pode ficar aí que eu vou dar o spoiler aqui do final. Esse gostinho de quero mais no final é porque a Claire engravida, né? E eu vou ler aqui um trechinho para vocês, peraí. Só do final. Porque eles estão lá naquela confusão toda e a última coisa que o leitor espera é que a Claire diga para o Jamie que ela está grávida. E aí vem o primeiro baque. E fala assim: as minhas próprias marés, entretanto... Não, desculpa, vamos lá. A lua sobre nós era uma lua de Natal, tão grande que quando preenchia o vão da janela, não era de admirar que as marés do oceano e as mulheres fossem sujeitas à influência daquela esfera majestosa, tão próxima e tão dominante. As minhas próprias marés, entretanto, já não se moviam segundo aqueles comandos estéreis e castos, e o conhecimento da minha liberdade corria perigosamente pelas minhas veias. Isso tudo é para dizer que ela está grávida. Eu também tenho um presente para você, disse repentinamente a Jamie. Voltou-se para mim e sua mão deslizou, grande e firme, sobre meu ventre ainda plano. É mesmo? Disse ele. E o mundo nos envolveu, pleno de novas possibilidades. Esse é o final do livro. E aí, realmente, eu fiquei em choque, né? Eu falei, a Cleve no segundo livro
grávida com filha. Isso faz com que você queira ler o segundo, mesmo não tendo achado 100% o primeiro, tá? Então é provável que eu compre, mas que eu não leia agora, tá? Eu tô curiosa, mas não tô tão curiosa assim. Bom, o livro é recomendado aqui para pessoas que gostam de romance histórico, tem fantasia, tem aventura. A autora criou, sim, isso é inegável, um universo fascinante que vem sendo apreciado por muitas pessoas ao redor do mundo, tá? Eu falei aqui para vocês alguns pontos, né? E eu vou entrar aí nos pontos mais negativos, tá? Eu ainda não acabei com a raça da autora nesse primeiro volume. Gente, Outlander, como eu falei anteriormente, foi visto por muitos leitores como uma história emocionante, mas também ele foi muito criticado, tá? Nem tudo são flores. Uma das principais críticas a Outlander, e hoje eu entendo isso, é a extensão da história, como eu falei para vocês. O livro tem quase 800 páginas, ele é cansativo, ele é arrastado. Alguns leitores como eu não gostam, entendeu? Não se adequam a esse tipo de descrição, de detalhes, de uma narrativa minuciosa. Então, para algumas pessoas isso pode incomodar bastante e algumas pessoas podem largar o livro pela metade, tá? Uma outra crítica que eu tenho aqui nesse primeiro volume é que a autora não se aprofunda no desenvolvimento dos personagens. Eu falei isso para vocês do Jaime, né, que ela construiu superficialmente, de maneira boba, ingênua, pueril, um homem do século XVIII que tinha mais que ter culhões, e ele não tinha, tá? E a Claire, com toda essa meu Deus, essa força, essa energia na trama. Eu li que alguns leitores também exigiram que a escritora trouxesse mais complexidade, porque ela está numa época, né? Século XVIII, ela não podia passar pano em determinadas coisas, porque não era assim, assado, enfim. Não pode agradar todo mundo, né? Além disso, alguns personagens secundários podem parecer unidimensionais e estereotipados. De fato, o Jaime está cercado de homens, tá? Que são personagens que fazem parte do clã dele e da família dele. Homens ali que, nossa senhora, uma coisa... Isso porque eu nem entrei no inimigo real deles, que é o capitão, né? O capitão brabo lá, que é descendente, o marido da Claire é descendente dele, eu não lembro mais o nome dele. Eu senti que falta, sim, gente, eu acho que é o ponto mais importante na leitura. Tudo bem, a autora se esforçou muito para trazer um século diferente, costumes, uma personagem que, mesmo forte, se adapta muito rápido a um século diferente. Só que, no entanto, a gente já viu diversas vezes histórias como essa, onde uma mulher viaja no tempo e se envolve com um romance com um homem de uma época passada. A gente já viu isso. A gente já viu isso várias vezes. Então, a autora, nesse quesito, ela não traz nada de novo. Ela não traz nada de inovador, sabe? Você lê porque você quer entender um pouco sobre a Escócia. Eu, pelo menos, entrei na leitura para entender um pouco sobre a Escócia daquele tempo. E, no entanto, eu vi um romance que ultrapassa o limite da física, onde já tinha visto isso várias outras vezes, sabe? Então, a autora não inovou e não trouxe nenhum tipo de diferencial em Outlander, pelo menos no volume 1, tá?
As cenas, como eu falei, de violência sexual e doméstica, ela aborda de maneira insensível e algumas vezes ela chega a romantizar. Tem uma cena onde o Jamie e a Claire, eles estão ali meio que brigados e o Jamie fala: você é minha mulher, você tem que... eu vou falar em termos chulos, tá? Você tem que me dar sempre que eu quiser te comer. E aí ele pega ela e arranca e não sei o que. E ela fala: para, seu monstro, não sei o que, não sei. Só que aí ela é o cu doce. Então, assim, ela se entrega aquele momento sem querer, mas em determinado momento, quando ele sente, aí ela muda de opinião. Quer dizer, é uma forma que a protagonista, né, a escritora, expõe esse lado violento do Jamie de forma romantizada, né? E isso acaba meio que sendo problemático para algumas pessoas, tá? Então, tem umas cenas bem pesadas nesse primeiro volume. Enquanto alguns podem encontrar falhas e aspectos negativos, outras pessoas podem sim se encantar com a história e se conectar profundamente com os personagens. Como eu disse, a história foi lida por centenas de milhares de pessoas, mas sempre tem gente que não gosta, tá? Essa, gente, é uma perspectiva minha. Eu não tô aqui para dizer para vocês: não leiam Outlander. Leiam, se lambuzem com a leitura e tal. Mas dentro da minha perspectiva, dentro da minha expectativa como leitora, o livro passou muito, muito longe daquilo que eu queria e esperava, tá bom? É isso, muito bem. Tá aí, eu trouxe para vocês a resenha do livro Outlander. E é mais um livro que sai da minha estante, mais um livro que eu li esse ano. Eu não estou contando quantos livros eu tô lendo esse ano. Mesmo assim, eu parei com essa loucura e eu tô lendo num tempo mais vagaroso, porque eu fazia leitura dinâmica, estava lendo muitos livros e isso estava me causando uma estafa. E aí agora eu resolvi ler vagarosamente. Então eu trouxe aí Outlander volume 1. Em breve eu vou estar trazendo para vocês os seguintes livros: A História do Goleiro Bruno, Além da Fumaça, que é de um escritor que eu divulguei e entrevistei no meu canal, o Edivaldo Silva. O Roger Fantini, Aristofe, que eu vou entrevistar brevemente, assim que eu terminar a leitura. O Jardim das Borboletas e o Relicário da Maldade, do Jefferson Sarmento, que eu também já entrevistei. Então essas são as próximas resenhas que eu vou estar trazendo gradativamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de me seguir, corre lá no Monique MM18 para vocês acompanharem todo o conteúdo que é gerado, ou pelo Instagram, YouTube, do Livro Não Me Livro, tá bom? Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Beijo, gente!